Quem estava aqui na semana passada vai lembrar um pouco do que Paulo está falando aqui. Paulo ele começou esse capítulo ele falando sobre a nova realidade da igreja. E Colossenses ele tem essa pegada de trazer Cristo como cabeça da igreja, como sendo ele o dono, o cabeça da igreja, aquele que lidera. E Paulo ele começa falando sobre uma nova realidade. Ele vai dizer aqueles que ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Ele está falando da igreja, ele está falando que nós que estamos aqui hoje, incluindo nós. Ele fala sobre uma nova forma de pensar para aquele povo que vivia numa região diferente. Imagina você estar no meio de um povo que eles creem em coisas diferentes, totalmente diferentes, e aí você traz um evangelho que é totalmente contracultural da época, é isso que Paulo está fazendo. Então ele está falando, ó, vocês não são como esse povo de Colossos, vocês são diferentes por conta do novo nascimento. Então agora as coisas mudaram, tudo precisa mudar a partir do encontro com Cristo. Isso vale tanto para Paulo, isso vale tanto para o povo de Colossos, como isso vale para nós também. A partir do encontro com Cristo, a nossa vida precisa mudar completamente. É isso que Paulo está trazendo aqui em Colossenses. E ele está trazendo então uma nova forma de pensar. E essa nova forma de pensar, ele vai fazer um paralelo entre antes da transformação e depois da transformação. Na semana passada a gente falou muito sobre os aspectos dessas pessoas antes da transformação. E a gente viu ali a parte mais pesada, falando sobre os pecados, sobre como a pessoa era antes do encontro com Cristo, antes de nascer novamente. E a ordem de Paulo foi bem clara. Ele, no verso 5 ele vai dizer, faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Isso está lá no verso 5. E ele também vai dizer que tem coisas, se ele começa falando que tem coisas que precisam morrer, ele vai dizer no verso 8 que tem coisas que você precisa se livrar. E como terceiro, você precisa se revestir da sua nova natureza. É isso que ele vai trazer. Assim nós terminamos na semana passada. Paulo ainda vai dizer que nós somos renovados à medida que aprendemos a conhecer o nosso Criador. E dessa forma nós nos tornamos semelhantes a Ele. Foi assim que nós terminamos semana passada. Entendendo que nós, uma vez que estamos em Cristo, nós somos envoltos por essa capa e nós agora precisamos assumir essa nova identidade, essa nova roupagem. Não pode ficar da mesma forma. Então, Paulo inicia esse texto com uma expressão que é interessante. Ele começa assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. E esse visto que? Eu pesquisei no Google para saber o que era. Tive que pesquisar, né? Porque português não é muito meu forte, gente. Mas eu fui pesquisar e eu descobri que ele é uma locução conjuntiva explicativa casual. O que isso muda? Nada se você não sabe o que isso significa. Mas aí eu fui entender o que eu poderia trocar. E ali, quando ele fala visto que, pode ser entendido como por que Deus escolheu, ou uma vez que Deus os escolheu, ou então já que Deus os escolheu. Então, o que Paulo está falando assim, ó, uma vez que vocês foram escolhidos por Deus, e aí ele começa então a elencar o que nós, escolhidos por Deus, devemos fazer, como agir, viver e como a gente deve se comportar. É isso que ele está falando aqui. Paulo está falando assim, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Vocês assumiram uma nova identidade. E a partir de agora tudo vai mudar. Então como que isso acontece? Se na semana passada a gente entendeu que tem que ser revestidos dessa nova identidade, aqui ele vai mostrar o que isso implica para nós. O que isso vai trazer para nós. Então é como se ele começa uma construção. No verso 1 ele vai dizer, vocês que ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. E aí no verso 10 ele vai completar o que ele fala no verso 1, que ele vai dizer, revistam-se da nova natureza. Vocês que ressuscitaram, revistam-se dessa nova natureza. E aí no verso 12 ele começa a dizer, vocês que foram escolhidos por Deus, santos e amados por Ele. E é interessante ele começar com esse visto que. Eu acho importante porque esse visto que ele vai mostrar para nós a nossa identidade. Esse primeiro versículo aqui, Paulo apresenta a nossa nova identidade para nós. A Ara traduz
como eleitos, santos e amados. Essas três características. Isso fala diretamente da identidade daquele que nasceu de novo. Eleitos aqui, a palavra original, ela vai falar que são escolhidos de Deus, pessoa escolhida, que foi escolhida pelo Deus de Israel para um propósito particular. A palavra santos, ágios, ela pode vir de agos, uma coisa grande, sublime, mas nesse sentido ele fala de santo como puro, característica de pureza ritual ou moral. Quando fala de uma pessoa, segundo o Rick Branham, ele fala que é uma pessoa que é moralmente pura. Então, santidade aqui está falando da pureza. Então, vocês são puros, vocês são eleitos, pessoas escolhidas por Deus para um propósito particular, vocês são puros. E aí ele vai dizer que vocês são amados, e a palavra aqui é agapau, que é ser amado. E a melhor tradução que eu gostei é que ela fala assim, especialmente caracterizado por uma perda voluntária de direitos ou privilégios em nome de outra pessoa. É assim que Deus nos amou. O James Strong ele vai dizer que com respeito às pessoas, fala de receber alegria, acolher, gostar muito, amar eternamente. Traduzindo para a gente entender o que Paulo está querendo dizer e por que eu estou falando que isso é a nossa identidade. Se eu fosse traduzir mais ou menos o que Paulo está dizendo, eu diria que nós fomos escolhidos por Deus para um propósito particular, que é sermos santos e puros. E Deus, ele nos amou a ponto de dar o que tinha de mais precioso, o próprio Filho, para nos tornar seus filhos. Por isso que esse visto que é importante. Porque agora a gente sabe na nossa identidade. Agora nós sabemos quem nós somos. Nós somos um povo que foi separado, nós somos um povo que foi santificado e purificado, e nós somos um povo que, acima de tudo, foi amado por Deus. De tal forma que ele deu aquilo que era mais precioso para ele, para que nós pudéssemos mais uma vez ser chamados de filhos. Você tem noção do quão grande é esse Deus? Ele nos amou quando nós não queríamos ele. Ele nos amou quando a gente decidiu ficar longe dele. É esse entendimento que Paulo está trazendo aqui. Entenda que Paulo está trazendo uma concepção de eternidade para aquele povo. Ele está trazendo um entendimento muito mais elevado do que o povo olha na superfície. Olha aqui, gente, bênçãos materiais, elas vão conseguir nos ajudar até certo ponto. Só que o que nós recebemos em Cristo, essa identidade, ela nos acompanha até a eternidade. A gente pode receber bênçãos materiais e elas vão nos ajudar aqui, mas isso é finito, isso tem fim, isso vai ajudar por um certo tempo, mas a eternidade nós recebemos, com essa identidade nos acompanha. Quando a gente recebe essa identidade, você entende que agora você é como se nós saíssemos da linha temporal e passássemos para aquilo que é atemporal, acima. Nós passamos agora a estar com Cristo nas regiões celestiais, assim como diz a palavra. Isso quer dizer que isso vai muito além do que a gente consegue com dinheiro ou com recursos ou com qualquer coisa que a gente recebe aqui. Eu não estou aqui tirando que essas coisas não são importantes, mas eu estou colocando cada coisa no devido lugar. E é isso que Paulo está fazendo. Ele está falando para o povo de Colossos: deixa eu te explicar para você o que aconteceu. Você antes estava morto, você antes estava condenado, mas agora você, em Cristo, você está salvo e você tem uma eternidade para passar com Deus. E o livre acesso agora está disponível, não só para você, mas para todos aqueles que creem. A graça alcançou você e a partir de você ela vai alcançar mais pessoas. É isso que Paulo está trazendo para o povo de Colossos. E é isso que a gente precisa ter na nossa mente hoje. Amém? Por isso que o visto que é importante. Porque diante dessa identidade, agora você tem que pensar, agir e andar de forma diferente. Ser uma pessoa diferente. Porque de fato você é. Porque de fato nós somos. Eu quero falar sobre essas atribuições novas, porque eu vejo aqui um direcionamento de Paulo e tem palavras aqui nesse texto que elas me chamaram mais atenção. Palavras que me saltaram, né? Palavras implícitas ou explícitas. Eu quero falar sobre essas palavras, algumas palavras que a gente vai ver aqui nesse texto, que elas vão nos direcionar sobre como que a gente tem que viver. Amém?
Primeira palavra que eu quero falar é revistam-se. É uma palavra que já foi usada no verso anterior, revistam-se. Ele vai dizer, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, no verso 12. Aí lá no verso 14 ele vai falar, revistam-se do amor. Acima de tudo, melhor dizendo, acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Na nossa língua, esse termo ele vem do subjuntivo. Mas aqui, no grego, Paulo ele está usando um que ele chama de imperativo decisivo. É o mesmo tom que ele usa para falar façam morrer um pouquinho antes. É o mesmo tom que ele está falando ali. Então, é o que é uma chamada a uma decisão definitiva. Vestir-se, fazer morrer na semana passada, revestir-se. É uma chamada definitiva. É daqui para frente, não pode ficar da mesma forma que estava. Não pode ser mais da mesma forma. Então agora tudo mudou, tudo é diferente. Tudo muda quando a gente tem um encontro com Cristo. E revistam-se, ele vai escrever isso, ele vai descrever isso, porque aqui, assim como eu trouxe na semana passada, uma tradução vai dizer que ela é como se fosse envolto por uma capa, então você veste uma capa e agora aquilo que você é, aquilo que você está vestido, ele te acompanha para todos os lugares que você for, mas também as outras pessoas também vão ver aquilo que você está vestido, porque é visível para quem está vendo e te acompanha para todos os lugares que você vai. É esse sentido que ele está trazendo. Então, porque vocês nasceram de novo, revistam-se da nova natureza, foi isso que a gente viu. E agora Paulo vai mostrar do que essa nova natureza é feita na prática. Então ele vai dizer, ele começa com compaixão, e compaixão aqui tem a ver com misericórdia. Compaixão aqui tem a ver com uma profunda consciência de simpatia pelo sofrimento de alguém. Isso é algo que a gente precisa revestir disso, porque isso não faz parte de nós. Isso não faz parte do homem caído. Isso vem de Cristo. Cristo ele nos dá essa capacitação e nós precisamos nos revestir disso. Ele fala de bondade. Bondade é gentileza. Ser bondoso, gentil, atencioso, solidário. Tudo isso a gente se reveste disso. Não é nosso. Não há uma pessoa bondosa sem Cristo. Não há uma pessoa boa sem Cristo. Aí você fala, mas eu vejo pessoas que fazem coisas tão boas, sim, mas coisas boas podem ser feitas por pessoas más. E isso que Paulo está trazendo aqui agora não é que você agora vai fazer coisas boas, é porque agora de fato você é bom. É diferente. É diferente isso, porque agora muda, não muda o que está fora, vai mudar o que está dentro. Ele vai falar de humildade. A humildade aqui é a disposição de valorizar ou avaliar-se adequadamente. Não tem nada a ver com não ter dinheiro, não tem nada a ver com ter casa simples, mas tem a ver com você se avaliar adequadamente. O Hernandes Dias Lopes ele escreve que uma pessoa humilde ela está pronta a reconhecer o valor dos outros e reconhecer seus próprios erros. Humildade é honrar os outros mais do que a si mesmo. Então, humildade é isso, é você entender como você é entender e se colocar nesse lugar, nem mais nem menos. Isso é humildade. E aí ele vai dizer de mansidão, vai falar de alguém, mansidão fala de uma pessoa agindo de uma forma que é sutil. E o próprio Hernandes ele vai dizer no comentário bíblico dele que essa palavra prautes, usada aqui, ela indica uma submissão obediente a Deus e a sua vontade. Como uma fé vacilante e uma paciência constante que se manifestam em atos gentis e em uma atitude benevolente para com as outras pessoas. É a qualidade de manter os poderes da personalidade sujeitos à vontade de Deus, mediante o poder do Espírito Santo. A gente colocar, nós nos colocarmos sujeitos ao Espírito Santo, ao governo dele, e aí nós nos tornamos mansos por causa dele. Tudo isso ele vem nos revestindo, e nós precisamos nos revestir disso, porque isso faz parte da nossa nova identidade, é isso que Paulo está falando. E aqui, eu não sei vocês, mas aqui pega muito para mim. Porque eu dei check em maioria desses pontos aqui que eu estava precisando resolver com Deus. E é por isso que a gente sempre tem que voltar
para aquele lugar e dizer: Senhor, me perdoa porque eu não tive paciência, me perdoa porque eu não fui humilde ao ponto de eu entender minha posição. Me perdoa, Senhor, porque eu não tive compaixão com meus irmãos, minhas irmãs, eu não tive compaixão. Eu me perdoa porque eu não fui bom, eu não fui gentil, eu não fui atencioso. Imagina se a gente entendesse o que é bondade, quantas vezes a gente teria que pedir perdão num mundo onde todo mundo trata o outro da forma que quer, fala do jeito que quer e não se importa como o outro está recebendo. E aí a desculpa é: eu sou assim, você tem que entender. Perdão, isso não é bíblico. E aí, imagina, a gente precisa voltar sempre para esse lugar, por isso que é importante. Todo mundo tem algo do que precisa se arrepender. Todos os dias. Todos os dias. Porque o arrependimento ele não tem a ver diretamente com as ações, mas com o nosso coração. Às vezes a gente faz algo que aparentemente é bom aos nossos olhos e aos olhos de quem está vendo. Mas no nosso coração a gente já condenou aquela pessoa ou condenou aquilo. Então você está fazendo uma coisa boa pelo motivo errado. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus você é transformado, você é revestido e isso transborda nas ações. Isso que Paulo está trazendo para nós. Amém? E aí ele continua e ele vai falar sobre paciência. Paciência é longanimidade. Sentido específico de paciência com pessoa, ele fala de lento para se irritar com quem erra ou quem ofende. Olha isso. Aí a pessoa fala assim: eu sou sanguínea, eu não tenho paciência com isso aí não. Desculpa, posso te falar uma coisa? Você está falando que você não tem o espírito então, porque ele é paciente. Não tem paciência com aquele irmão fleumático que é devagar. Nem sei se é fleumático, é devagar, né? Não tenho paciência. Vamos resolver rápido. Pede perdão no seu coração. Se arrependa. E é isso que a gente precisa trazer de volta. Hoje a gente está num mundo tão maluco que parece que o que era pecado já não é mais hoje. Parece que ficou tranquilo. A gente pode falar do jeito que a gente quiser com todo mundo, da forma que a gente quiser com todo mundo, com a desculpa de que eu sou assim. Com a desculpa de que eu falo dessa forma. Com a desculpa de que você precisa entender. E se você não é maduro para lidar com o que eu estou te falando, então a culpa é sua, a culpa não é minha. Eu não posso pedir perdão por vocês. Eu posso pedir perdão quando eu estou sendo irritante ou quando eu estou sendo mal educado. Ou quando eu não estou sendo bondoso, paciente, manso, assim como Deus nos manda a gente revestir aqui através de Paulo. E aqui não estou falando assim: nossa, você alcançou esse lugar. Não, por isso que a gente tem que sempre voltar e pedir perdão. Porque Jesus conseguiu fazer isso. Jesus era o homem perfeito. Mas nós não somos. Então nós sempre temos que voltar para o lugar de pedir perdão e nos arrepender. Amém? E ele termina e fala sobre o amor que nós precisamos nos revestir. E amor aqui já não é agapau, aqui agora é ágape, é um amor, é um afeto, uma forte emoção positiva a gente precisa ter. Porque Deus nos amou, agora nós amamos também. Nós recebemos amor e nós transbordamos amor. E ele fala que acima de tudo tem que ser isso. E aí, talvez você já tenha lido uma lista parecida como essa em algum lugar. Porque se você estava aqui, a gente passou semanas falando sobre uma série a respeito do fruto do Espírito. E ele toca muito dessas características aqui. E a verdade é que Colossenses ele coloca essas características que param, mas lá em Gálatas 5, 22, 23 a gente vai ver uma lista um pouco maior sobre aquilo que nós recebemos em Cristo. Só que esses são aspectos do fruto que são produzidos em nós. E é justamente por causa do Espírito em nós agora a gente pode se revestir dele. Então, a gente precisa se revestir. Isso é diário, dia a dia, pedindo perdão. Percebe por que oração é importante? Percebe por que leitura da palavra é importante? E como que eu vou saber que eu estou errado se ninguém me apontar que eu estou errado? Percebe por que comunhão é importante? Porque se eu estiver indo para um caminho errado e se não tiver um irmão para me falar, como que eu vou saber que eu estou errado no meu pensamento? O que a gente mais vê hoje, me ajuda, Senhor. O que a gente mais vê hoje são pessoas que elas criaram um tipo de teologia onde elas se colocam no centro. É algo como se fosse uma teologia de protagonistas. Você já viu?
onde pessoas acham que elas são o centro de todas as coisas e o propósito gira em torno delas e tudo vai acontecer para que elas sejam, de alguma forma, favorecidas e alcancem um nível que vão ser chamados de pessoas que estão rompendo que elas colocaram na cabeça delas. Então, por exemplo, se a pessoa olha para o púlpito e fala assim, fulano está rompendo lá. Então ela só fala assim, eu só vou viver o chamado a partir do momento que eu estiver lá. E ela olha uma pessoa cantando e fala assim, olha lá, está vivendo o chamado, eu só vou viver a partir do momento que eu estiver naquele lugar, cantando num púlpito, para não sei quantas mil pessoas. E a gente acha que isso está tudo certo. Só que aqui a gente viu na identidade. Nós somos chamados para um propósito específico. Serem santos e puros. Não fala nada de você ser grande. Não fala nada de você ser influente. Não fala nada de você ser conhecido. Não fala nada de você ter 1 milhão de seguidores e nada disso é problema. Ok? Eu quero que você entenda, nós estamos colocando as coisas nos devidos lugares. Não fala nada sobre você alcançar um lugar alto para que pessoas te ouçam e você comece a influenciar, porque alguém te falou que você precisa ser uma voz para essa geração. E se você não for? Se você for uma voz para a sua família, você acha que Deus não vai se agradar? Se você não for uma voz para a geração que fala com milhões de pessoas, mas você conseguir discipular uma pessoa, seu filho na sua casa, sua esposa na sua casa, seu pai e sua mãe, você acha que Deus não vai se agradar? A gente precisa colocar as coisas nos devidos lugares. Amém? Revistam-se disso. Voltando do parênteses. Revistam-se disso. Revistam-se dessas coisas que estão disponíveis. A gente pode viver isso hoje, cara, e o mundo ele vai tentar te dizer que o pecado é muito melhor do que a santidade. Isso é uma mentira que tem sido implantada desde cedo. Eu não fui uma pessoa que nasceu em uma família evangélica. Aliás, eu fui um dos primeiros, pelo menos que eu saiba, da minha família a ser evangélico, pastor, então nem se fala. Então, eu sei o que é você viver uma vida inteira sendo imputado na sua cabeça uma forma de viver totalmente pecaminosa como se fosse algo bom. Eu sei o que é isso. Ninguém precisa me ensinar porque eu sei. A gente precisa voltar para esse lugar. Tudo isso está acessível para nós. E tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Foi o que Deus fez conosco. Sabe? Aquela frase antigamente falavam que o que é escondido é mais gostoso. É uma mentira que tentaram imputar nas crianças desde criança. Desde cedo, aliás, melhor dizendo. Desde sempre. Glória a Deus que hoje nós temos acesso à internet, a gente consegue pesquisar e saber o que é bom de verdade. A gente tem acesso às escrituras e nós, brasileiros, nós somos muito privilegiados diante disso, porque a gente tem liberdade, por enquanto, para a gente ter várias versões de uma Bíblia, para a gente ter vários comentaristas bíblicos de renome, e a gente consegue, de certa forma, até ter acesso a alguém que nos ajuda num processo quando alguém vem com um falso ensinamento, e a gente é muito privilegiado com isso. E glória a Deus que nós estamos mudando essa história. Glória a Deus, porque é por causa dele. Amém? Primeira palavra, revistam-se. A segunda, ele vai falar sejam. Ele vai falar 3 características que nós precisamos ser. Ele vai falar que nós precisamos ser, primeiro, compreensivos. Ele vai dizer, sejam compreensivos uns com os outros. A Ara traz, suportai-vos uns aos outros. E suportar aqui, ele vai falar de suportar algo desagradável ou difícil, quer seja para si mesmo ou em nome de outra pessoa. Vai ter que aguentar outra pessoa. Só que não é só nesse âmbito. Não é só eu tenho que aguentar por aguentar. Porque o Hernandes ele vai trazer um complemento para isso. Ele vai dizer que esse suportar é servir para o outro ou para ele de escora, de suporte, levando com prazer a sua carga. Suportar não é simplesmente tolerar, mas amparar o fraco para que ele se levante. Você tem que aguentar o outro, mas você tem que ser um suporte para que ele se levante também. E não pense que você está isento disso, porque o outro vai olhar para você e você vai precisar do suporte dele. Porque a verdade é que tanto nós somos suporte para outros,
como outros são suporte para nós. Porque não tem ninguém perfeito, que todo mundo tem algo, lembra que precisa se arrepender. Todo mundo tem algo que precisa pedir perdão a Deus. E vamos ser sinceros, a verdade é que não tem nenhuma florzinha de Jesus aqui que é perfeito. Todo mundo vai ter um problema. Todo mundo vai ser complicado de alguma forma. Talvez você só não seja complicado igual o seu irmão, mas você vai ter os seus detalhezinhos que a pessoa olha e fala assim: Senhor, tem misericórdia da vida dessa pessoa. O problema é que a gente não olha muito, a gente prefere olhar para uma janela e olhar para o vizinho, ao invés de olhar para um espelho e falar: Senhor, tem misericórdia desses pormenores que eu carrego. É difícil. Às vezes eu olho para mim assim, depois, principalmente de um dia que eu não consigo a maioria dessas coisas aqui, e eu falo assim: Senhor, por que eu sou chato desse jeito? Por que eu estou sendo insuportável? Me perdoa, porque olha, hoje tá especial. A gente deveria fazer mais isso. Eu confesso que eu deveria fazer mais isso, porque nós precisamos ser suporte uns para os outros. Porque todo mundo tem algo que precisa de ajuda. Amém? Segundo, sejam, e eu me permiti colocar aqui, sejam perdoadores. A Ara vai dizer perdoai-vos. Né? Aqui na NVT ele vai falar, perdoem quem os ofender. A gente precisa perdoar. E essa é aquele tipo de direcionamento que é mais fácil a gente ensinar do que a gente fazer. É o tipo de ensinamento que é top, eu vou trazer um monte de definição, mas na hora do vamos ver é muito difícil. É muito difícil. Perdoa aquele que te deu uma rasteira. Perdoa aquele que foi contra você. Né? E aí Paulo ele vai dar o passo aqui pra gente antes da gente pensar em qualquer coisa. Ele fala assim: lembre-se que o Senhor os perdoou. Quando vocês eram inimigos, quando vocês não queriam nada com ele, ele os perdoou. Quando vocês fizeram tudo de errado, ele os perdoou. Será que o perdão de Deus é menor do que o perdão que eu dou para o meu irmão, para minha irmã que me ofendeu? Esse é o ponto. E como eu disse, é mais fácil ensinar do que fazer. Por isso que a gente precisa sempre voltar a Deus. Porque nada disso ele vem de fábrica por conta do pecado. Nada disso ele já não está mais com a gente por conta do pecado. Porque nós pecamos agora, a gente tem esse cartel de, é, de obras da carne, como diz Paulo em Gálatas, que eles vão ficar ali nos tentando, e mas através do próprio Paulo a gente tem direcionamento, tem que perdoar. E ele vai dizer para a gente ser sempre agradecido. A gente precisa tirar a murmuração do nosso meio. A gente precisa tirar a reclamação do nosso meio. A gente precisa parar de reclamar. Sabe? Eu tenho visto muitas coisas assim que tem falado assim, meu Deus, que raiva. Porque a gente não é, eu não sou santo, um santo idealizado, tá? Que raiva. E às vezes eu falo, Senhor, me perdoa, porque eu não tô conseguindo eu tô enxergando mais esse problema do que o Senhor me perdoa. Eu tô murmurando. A gente precisa voltar para esse lugar, gente, ser sempre agradecidos. E precisa ser, e aqui é tempo presente, precisa ser agora. A gente precisa ser isso, a gente precisa ser compreensivo, a gente precisa ser perdoador e a gente precisa ser grato. Nós precisamos ser, e é no tempo agora, o tempo oportuno é hoje. Então, se tiver de pedir perdão, peça hoje. Se tiver de agradecer, agradeça hoje. Se tiver de perdoar alguém, manda uma mensagem, fala hoje, não deixa para amanhã. Vamos mudar essa realidade a partir de hoje, gente. Vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar. Mas fulano está errado, que Deus abençoe a vida dele, que se ele tiver errado, Deus vai corrigir ele, porque eu não sou juiz, eu estou aqui para ser suporte. Eu não estou aqui para usar toga, eu estou aqui para ser revestido da identidade. Eu estou aqui para dar a mão para estender, não o dedo apontando o dedo para acusar. É isso que a gente precisa mudar e precisa ser a partir de hoje, amém? Então, primeiro revistam-se, depois sejam, e a terceira palavra é permitam. E ele vai dizer: permitam que a paz
de Cristo governe o seu coração. Coração, ele está falando do centro da nossa vida, o centro da nossa mente, o centro das nossas emoções. A Ara vai dizer que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Essa palavra árbitro vai falar sobre alguém que controla, dirige, ser o fator determinante de um resultado. Ele está falando, a paz de Cristo precisa nos governar desta forma, governar a nossa vida inteira. Aquilo que a gente pensa, aquilo que nossas emoções elas estão tentando expressar. Essa paz que foi conquistada, ela precisa nos governar. É isso que Paulo está dizendo aqui. William Hendrickson diz que essa paz é a condição de descanso e contentamento no coração daqueles que sabem que seu Redentor vive. Sabe o que é isso? Isso é a gente entender que a paz que Cristo conquistou para nós é uma paz que nós temos acesso agora. Então, nada do que está nos tirando essa paz pode ser mais forte do que aquilo que Cristo conquistou na cruz para nós. A paz de Cristo é a certeza de que nós teremos eternidade com Ele, gente. Tem noção que nós temos paz com Deus? Tem noção que nós podemos experimentar um fragmento daquilo que vai ser plenitude na eternidade hoje? Nós podemos e devemos fazer isso. Porque a paz de Cristo ela tem que nos governar. Nós fomos chamados, e ele vai dizer, nós fomos chamados para viver essa paz. Então, a gente precisa entender que essa paz que eu estou falando, ela não é ausência de problemas, lutas e dificuldades. Eu não estou falando que a gente não vai ter BO. Não estou falando que não vai ter problemas. Não é isso. Eu estou falando que paz, ela não é esse estado que às vezes a pessoa pinta. Não é sobre isso. A paz, ela é uma pessoa, Jesus Cristo. Quando nós temos Ele na nossa vida, nós temos paz. Efésios 2,14 diz, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo para, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava, ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como os que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Essa é a paz que precisa nos governar. A paz de quem entende que agora a eternidade é com Deus e nós temos acesso novamente ao Pai. Então nós não precisamos mais ser influenciados ao ponto de que isso mude o que a gente acredita. O mundo pode estar caindo ao redor, mas eu tenho uma convicção que quando nos céus ele aparecer, eu vou estar com ele. O mundo pode estar horrível, o mundo pode estar ruim, as coisas podem estar piorando, a gente pode estar perdendo liberdade, a gente pode estar perdendo muitas coisas, mas uma coisa a gente não vai perder. Se a gente estiver em Cristo, nós estamos salvos e nós temos uma vida eterna com Ele. Essa é a nossa esperança, gente. Nós vivemos olhando para a eternidade, vivemos olhando para o céu. Essa é a forma que a gente tem que viver. Amém? Então a terceira palavra é permitam. Então permitam que essa paz governe. Tudo isso precisa ser para hoje, gente. Precisa começar a partir de agora. Se não vivia até hoje, vive a partir de agora. Deixe as coisas para trás. E entenda que a paz ela está com você que está em Cristo. Amém? E aí ele vai dizer, tornem-se, porque ele vai falar que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, ela preenche a vida de vocês. Por isso que eu coloquei a palavra tornem-se. Porque na NAA está traduzido assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Essa palavra habite, no imperativo aqui, ela é uma ordem. A palavra tem que habitar no nosso coração. E esse passo é importante para os próximos. Mas habitar fala de alguém que vive dentro de nós. Nós sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas será que a palavra, ela habita dentro de nós? Dentro do nosso coração? Será que quando espreme o que sai é a palavra? Ou será que o que sai é aquele caldo amargo do pecado? O que sai quando espreme o suco de você? O que sai de você? Uma água doce ou água amarga? Tiago vai dizer que não pode nascer água doce e amarga da mesma fonte. Entenda que a fonte mudou. Se a fonte mudou, o suco é mais doce, não é mais amargo.
Paulo está dizendo isso aqui para nós. À medida que William MacDonald vai dizer que à medida que o nosso coração e nossa mente forem inundados por sua santa palavra e procurarmos andar em obediência a ela, a palavra de Cristo estará à vontade em nosso coração. Nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Não vou usar isso porque pode ficar esquisito. Mas a gente entende que nós somos cheios do Espírito Santo, mas nós precisamos também ser cheios da palavra. Porque na hora que apertar a coisa, é ela que vai ser o nosso alívio e nosso descanso. Ela que é a certeza daquilo. Muitas vezes a gente está cansado, e eu experienciei isso nesses dias. Muitas vezes eu estava cansado e eu falava, Senhor, o que está acontecendo? E aí eu fui olhar para mim e percebi que eu não estava tão cheio da palavra como um dia eu já fui. Eu não estava tão cheio da palavra como um dia eu já procurava. Que eu não estava buscando tanto como um dia eu já procurava. Um dia eu ia atrás do Senhor. E aí ele está dizendo, preencham, sejam cheios da palavra. Habitat traz a ideia, segundo Hernandes Dias Lopes, de que tem um dono da casa. Ele é o dono da casa. E a palavra, ela precisa encher o nosso interior. Precisa encher. A gente precisa estar cheio dela. Evangelho é papo de louco e talvez você não tenha entendido isso até hoje. Mas é a gente colocar a nossa vida na mão de um Deus que a gente não enxerga, mas a gente sabe que ele existe, ele é maior do que todas as coisas. E nós precisamos confiar de tal forma na palavra dele que nós entregamos a nossa vida e dissemos: se a palavra fala isso, eu creio nisso e eu vou viver isso, independente do que os outros falam. Isso é viver o evangelho. Isso é viver cristianismo real, amém? E ela precisa habitar ricamente em nós. Tornem-se a habitação dessa palavra. Deixa que ela molde vocês de dentro para fora. Por isso que leitura bíblica ela não é uma questão de devocional, leitura bíblica não é uma questão de ritual, leitura bíblica não é uma questão de eu estar cumprindo algo só para que o meu dia seja melhor. É uma questão de vida ou morte. Porque se eu não estou cheio da palavra, do que eu estou cheio? Se nada vem de Deus, se nada do que eu estou cheio vem de Deus, eu não estou cheio de nada. Porque Ele é tudo. Ele é tudo que nós precisamos. Amém? Então, aqueles que foram escolhidos por Deus, amados e santos, eles precisam se revestir, eles precisam permitir, eles precisam se tornar a habitação. E aí, quinta e última palavra, eles precisam ir. Eles precisam ir. Ele vai dizer, ensinem e aconselhem. Como que você vai ensinar e aconselhar se você não está cheio da palavra? O que você vai ensinar e aconselhar se você não está cheio da palavra? Ensinar fala de instruir, de conferir habilidades. Aconselhar fala de advertir em termos de comportamento de alguém. E ele vai dizer, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Não é do meu e do seu conhecimento, é da sabedoria de Deus. É da palavra que nós estamos cheios. Nós precisamos ensinar. E aqui tem 3 pontos. O conhecimento não pode parar em você. O ensino, ele é como uma via de mão dupla. Eu ensino você e você me ensina. E a gente tem que ter a sabedoria, porque senão não vai adiantar nada. Vai ser um cego tentando guiar outro cego. Vai ser uma pessoa que não sabe para onde indo, tentando mostrar o caminho para outra que está perdida. Tem uma frase que fala que nós somos como mendigos ensinando a outros mendigos onde encontrar pão. Esse é o evangelho. É isso que a gente tem que fazer. Então a gente tem que ensinar e aconselhar daquilo que nós somos cheios. E aí ele vai dizer, cantem a Deus, salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Tem que ter canção, tem que ter música, tem que ter canção. A música, ela tem eu acho que é algo muito especial que Deus criou, sabe? Porque ela toca a gente de uma forma diferente. Vamos ser sinceros que tem música que você vai automaticamente começar a chorar se a gente cantar aqui. Mas tem música que se a gente tocar aqui, você vai começar a bocejar e querer olhar o WhatsApp. Mas uma coisa é fato. Eu acho que Deus tem alguma coisa com a música. E ela toca a gente de uma forma diferente. E tanto aqui como em Efésios, a gente vê uma ordem: cantem a Deus. Em Efésios, ele vai dizer que para nós sermos cheios, nós temos uma das formas é cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Da mesma forma que ele está falando aqui.
Não vos embriagueis com vinho que traz dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo. E aí ele vai dizer cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, Deus tem alguma coisa com a canção e nós precisamos cantar. E não é só, eu não estou falando só de uma forma didática aqui, que nós estamos juntos cantando, mas a nossa música que nós cantamos o dia a dia precisa ser uma canção de louvor a Deus. Uma canção que adora Ele. Sabe? Como que nós vamos cantar a um Deus que a gente não conhece? A gente precisa ser cheio para a gente ensinar e para a gente cantar canções que louvem e adorem a Ele. Isso só vem com relacionamento. O Hernandes vai dizer que a música tem um propósito, ela deve ser um hino de louvor ao nosso Deus. Essa música vem de Deus e volta para Ele. Ela não é composta nem cantada para entreter os ouvintes, menos ainda para agradar os gostos e preferências do compositor ou do auditório. A música é um hino de louvor a Deus, ou então ela não passa de barulho aos ouvidos de Deus. Por isso que é importante que a gente cante. Por isso que é importante a canção que a gente está cantando. E aí ele vai terminar dizendo, e tudo que fizerem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Tudo que a gente fizer ou disser tem que ser em nome do Senhor. Isso quer dizer que a nossa boca ela não pode falar algo diferente do que a nossa mão está fazendo. Nós não podemos ter um discurso e uma vida que não é de acordo com esse discurso. Não adianta você pregar aqui com algo que você chama de poder aqui em cima se a sua vida não reflete isso. Não adianta você vir e falar de uma forma aqui e viver de uma forma ali. Não adianta. Tem que ter uma vida coerente. Lembra? Tudo mudou, agora tudo precisa ser diferente. Vocês estão com essa nova realidade, vocês estão com essa nova identidade, então revistam-se dela. Ele está em tudo o que nós fazemos, em que nós vivemos. Então quer dizer que ele está aqui, mas ele também estará no seu carro quando você estiver indo embora, estará na sua casa quando você estiver almoçando, estará no seu trabalho quando você estiver lá na segunda-feira. Ele estará em todos os lugares, porque ele está com você. Ele habita em você. E aí toda vez que vier a tentação, se lembre disso. Deus está comigo. A tentação não pode ser maior do que a graça que me alcançou. E ela nunca será. A partir do momento que a gente colocar Ele como prioridade. Ele à frente, Ele acima de tudo. Às vezes parece abstrato tudo que a gente fala sobre fé. Mas a fé é mais prática do que a gente imagina. A fé é a gente olhar diante de uma situação e falar assim, essa situação, ela não é maior do que o que Cristo fez por nós na cruz. É a gente olhar para um problema e dizer assim, cara, esse problema aqui não vai mudar a forma que eu creio em Jesus. E se não vai mudar a forma que eu creio em Jesus, ela não vai mudar a forma como eu vivo em Jesus. Então ela não vai mudar a forma como eu estou vivendo aqui. Ela vai continuar. Eu vou continuar vivendo em fé, porque eu creio que Ele conquistou vida nova para mim. Essa nova identidade, eu estou revestido dela. É uma paz que me governa. Então por que o caos está gritando tão alto? Porque talvez a gente está deixando ele gritar mais alto. Porque talvez ele achou um espaço para ele fazer isso que está fazendo. O chamado aqui é para que a gente revista-se dessa nova realidade. O chamado aqui é para que a gente se revista dessa nova identidade. Então, visto que vocês... Pode ficar de pé no seu lugar para a gente finalizar, por gentileza. Então, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se da compaixão, da bondade, da humildade, mansidão, paciência e, acima de tudo, o amor. Sejam compreensivos, perdoadores e agradecidos. Permitam que a paz de Cristo governe a vida de vocês por completo. Não é uma parte, não é só um dia, mas é por completo. 24 horas por dia, todos os dias, de segunda a segunda. A paz ela vai governar. E sabe o que é talvez você pense que isso é um peso, mas não é. Isso é graça, isso é leve. Porque a forma como a gente vive a partir de agora, ela não te aprisiona, ela te liberta. O mundo vai tentar te dizer que isso é uma forma de você ficar contido e preso numa bolha, mas não é. Você acabou de sair da bolha do pecado e você está vivendo liberdade em Cristo. Tudo está disponível. Amém? Então permitam que essa paz governe a vida de vocês por completo. Tornem-se a habitação, não só a habitação do Espírito. Ok, eu recebi o Espírito Santo, glória a Deus por isso.
é Ele que nós precisamos em nós. E agora nós podemos e devemos ser cheios da mensagem a respeito de Cristo, ser cheios da palavra. E uma vez que a habitação do Espírito, uma vez que nós nos tornamos a habitação do Espírito agora, nós também podemos nos tornar a habitação da palavra, da mensagem. E é essa mensagem que nós vamos transbordar quando nós formos, porque nós precisamos ir ensinar, aconselhar, cantar canções que louvem a Deus. A nossa vida será uma canção que adora e louva ao Senhor. Não vai ser uma canção que vai trazer o caos ao lugar de destaque, não, vai trazer Cristo ao lugar de destaque. E Ele vai ser louvado e adorado. Isso não pode parar em nós. As pessoas precisam ouvir as canções que saem do nosso coração, que são cheias pela palavra, que são cheias pelo Espírito. E essa é a nossa nova identidade. Ela nos leva para esse lugar, viver na prática aquilo que nós já somos em Deus. Então, uma vez que você está em Cristo, você é isso aqui. Talvez você não esteja vivendo porque você não entendeu, mas o chamado de Paulo para Colossenses eu trago para nós hoje é: vivam a nova identidade que está disponível.